Gente, eu fiquei apaixonado pela palavra jeito. Eu não sei se você já parou para pensar. A palavra jeito pode descrever uma dor. Tem um jeito no pescoço. Mas também pode significar consertar alguma coisa. Eu vou dar um jeito. Pode ser assim, um sentimento profundo de esperança. Para tudo na vida tem jeito. Ou pode ser também um sentimento de profunda desesperança. Não tem jeito. Não tem doutor que dê jeito. A palavra jeito também pode descrever comportamento, não é? O jeito dele andar, o jeito dele falar, que pode ser apaixonante, mas também pode ser revoltante. O jeito com que ele se comporta, o jeito com que ele me trata. Sinceramente, eu confesso, eu fiquei apaixonado pela palavra jeito. Eu até reconheço que o texto que está aí mencionado, o tradutor não usou a palavra jeito. Na verdade, o que ele disse é, não seja o que quero. Mas eu vou ler o texto. O texto aí está, os versos são os versos 39 e o verso 42. Jesus está no Getsemane. E ele está invocando o Pai. Dentro dele uma angústia descrita por ele mesmo como angústia de morte. E tudo o que ele clama e suplica, e faz isso por 3 vezes, é que, se fosse possível, o cálice seja passado. E aí ele diz assim em sua oração: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja do meu jeito, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, um segundo momento de oração de Jesus de Nazaré. Ele diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, falar sobre a minha vontade, às vezes em conflito com a tua vontade, falar dos nossos desejos, às vezes em conflito com os teus desejos, com os teus caminhos, não é fácil. Mas o que eu quero te pedir é que cada palavra que vier a ser pronunciada seja palavra tua para o meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs. Que todos nós estejamos atentos à tua voz. É assim que oramos, no nome do Cristo. Amém e amém. Não importa o que Deus me responda, Ele continuará sendo o meu Pai. Você consegue dizer isso? Você consegue dizer isso? Que o fato de você reconhecer em Deus a paternidade sobre a sua vida, reconhecê-lo como pastor, independe ou não depende das respostas dele? Você é capaz de dizer isso? Então leia comigo, a uma só voz. Não importa o que Deus me responda, Ele continuará sendo o meu Pai. Um grande problema, às vezes, toma conta do meu coração e do seu coração, quando eu quero desenvolver a minha teologia em cima das respostas que Deus me dá em oração. Aquilo que eu recebo da parte dele. Eu conheci o Dr. Luiz Schettini já faz algum tempo. E ele, dos escritores e psicólogos que conheci, talvez seja o que melhor aborda a questão da adoção. E há um livro dele, em título é Os Medos da Adoção, que ele trata especificamente de um medo que ronda o coração de um pai por adoção, de uma mãe por adoção. Ele diz assim no seu livro: em algum grau, o medo de não ser amado corresponde ao medo de não saber amar. A dúvida quanto ao que vai acontecer, será que ele vai me amar? Será que ela vai amar de verdade a mim como pai? Porque quando eu escolho um filho por adoção, eu tomo a decisão de amar. Mas há um momento em que esse menino e essa menina precisa tomar uma decisão semelhante. Precisa tomar a decisão de amar aquele que é o seu pai por adoção, aquela que é a sua mãe por adoção. Eu sei que isso é bem complicado, gente. E há alguns até que resistem ao processo de adoção, exatamente por causa disso, por causa da insegurança, por causa do medo. Mas deixe-me dizer, não são somente os pais por adoção que temem
não serem amados pelos seus filhos. Há muitos pais biológicos que têm um enorme medo de não serem amados pelos seus meninos e meninas. E com isso acabam sendo sequestrados, manipulados. Às vezes querem compensar, não conseguem dizer não, não conseguem confrontar, porque temem que em algum dia aquele menino, aquela menina olhe para ele, olhe para ela e diz: você não é minha mãe, você não é o meu pai, eu não queria ter você como pai, eu não queria ter você como mãe. E começamos a confundir, talvez atender desejos como estímulo do amor. E acabamos tentando substituir uma relação de segurança, de estabilidade, de afeto, por tantas outras coisas, tantos outros recursos. Eu fico impressionado porque Deus não tem esse medo, sabia, irmãos? Quando Ele precisa dizer não para mim, Ele diz. Quando Ele precisa dizer não a você, Ele diz. É satânico, irmão. Se você se recorda daquele momento, do início do livro de Jó, Satanás diz: olha, ele não te ama à toa, ele só te ama porque o Senhor tem coberto a vida dele de bênçãos, ele é um homem próspero, um homem rico, é isso, é aquilo. E aí ele sugere: retira essas bênçãos, retira tudo isso, e observa se ele vai continuar te amando, te querendo como pai. É por isso que eu olho para esse texto e percebo que em sua oração e em meio à sua angústia, eu não sei se você reparou, mas Jesus chamou a terceira pessoa, a primeira pessoa da Trindade, Ele chamou de Pai. Assim foi escrito, e eu li aqui há pouco: meu Pai, versículo 39, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, notem, ele diz assim: e indo segunda vez orou dizendo: Pai meu. Ele não muda. O momento de angústia que ele viveu não destruiu a certeza de que ele era o Filho de Deus vivo entre nós. Deixe-me lhe dizer, olha, a sua angústia não pode destruir esse senso de pertencimento, essa certeza de que você tem um Pai nos céus. Você pode estar no Getsêmani, chorando, transpirando sangue, profundamente abalado, mas eu quero lhe dizer, você pode duvidar de qualquer coisa neste mundo, mas não duvide do amor que Deus tem pela sua vida. Por isso essa oração é a oração que começa assim: meu Pai, meu Pai. Aliás, se eu for para o texto paralelo de Marcos, capítulo 14, versículo 36, esse texto é descrito assim, as palavras de Jesus em sua oração: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Notaram que ali a palavra não, a expressão não é meu pai ou pai meu, aparece a palavra Abba. No início da década de 80 eu li um livro de Joaquim Jeremias, um grande teólogo alemão, e a área dele de conhecimento e pesquisa, Novo Testamento. Há um livreto dele chamado As Orações de Jesus, que foi, acho que lançado em 1967, em que ele fala sobre esta palavra. E ele consegue dizer que esta palavra é a palavra utilizada por uma criança que, balbuciando, não sabia dizer a palavra Ab, e aí então ele dizia Abba. O curioso é que, com o passar do tempo, teólogas feministas destruíram essa concepção. E outros teólogos progressistas também. E hoje, recentemente eu vi um corte de uma entrevista, e aquele teólogo brasileiro, muito famoso, chegou mesmo a sorrir daqueles que acreditam que Jesus tivesse defendido em algum momento essa intimidade tão próxima com Deus, a ponto de sugerir que uma expressão usada por uma criança pudesse ser usada para com o Senhor. E ele até indagava, onde foi que essa gente leu? Se ele quisesse me perguntar, eu dizia, eu li do tal senhor chamado Joaquim Jeremias, um grande teólogo alemão, autor de muitas obras. Eu continuo, a afirmar que, independente da resposta que Deus me dê, que eu obtenha em oração, Deus continua sendo meu Pai. E o fato de Deus ser Deus não o obriga a fazer aquilo que, como filho, eu espero.
Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: olha, mas tudo que Deus faz é bom. Deixa eu só lhe dizer, eu não quero complicar não, mas cuidado para não colocar a bondade como critério das ações divinas. Sabe por que é bom? Porque Deus é bom. Não é que Deus se submeta a um conceito de bondade que esteja acima dele para regular aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Deus é bom e ponto, irmãos. Deus é amor e ponto. Deus é misericórdia e ponto. É por isso que eu quero insistir, sabe? Quando você estiver no Getsemane, quando você estiver em angústia, lembre-se que você tem um Pai para ouvir cada uma de suas palavras, cada um dos seus temores, cada uma de suas preocupações. Agora, o que me impressiona, sabem, gente, é que Jesus continua a usar a expressão Pai, mesmo sabendo que beberia o cálice do sofrimento. Sabe aquela coisa? Quando um filho se sente contrariado porque meu pai não fez aquilo que eu queria que ele fizesse. Eu me lembro de cenas que já vi de meninos e meninas se comportando de forma inadequada, somente porque o pai disse assim: olha, eu não tenho dinheiro para comprar. E então começa um escândalo. Só que Jesus pede: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Qual foi a resposta do pai? A cruz, o cálice, haveria de ser o fim, o propósito de sua vida. O que é que eu faço agora? Como é que eu trato esse Deus que disse não para mim? A resposta está na boca de Jesus. Eu vou mencionar 3 momentos, no mesmo evangelho, mesmo capítulo, em que Jesus continua a falar de Deus, sabe como, irmãos? Como Pai. O primeiro momento no versículo 53. Lá está Jesus no jardim, Pedro pronto a desembaiar a espada, chegam alguns soldados, ele está sendo preso, ele repreende inclusive Pedro, e ele diz assim para Pedro: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Ele continua acreditando na oração, ele continua dizendo a mim e a você, mesmo quando Deus lhe disser não, quando a resposta for não, continue a acreditar que Deus escuta a oração. E observe o que é que o texto está dizendo. Ele continua dizendo: olha, tu pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai? Mas há um outro momento, capítulo 23 de Lucas, agora não mais no evangelho de Mateus. Eu não sei se você se lembra das 7 últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. 2 delas aparece a expressão Pai. A primeira é esta aí, versículo 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você imaginou alguém em meio a um sofrimento tão grande, uma dor tão intensa, ele na cruz olha para mim e para você e diz: é assim que você precisa falar com Deus. É assim que você precisa falar com Deus. Não importa se você estiver pendurado no madeiro, ele continua sendo o seu Pai. Mas pastor, eu estou internado no hospital, estou acompanhando o culto de dentro de um hospital, eu pensei que hoje eu ia ter alta, não tive alta, ainda não se sabe nem o que eu tenho. Deus continua a ser seu Pai. Mas pastor, eu estou aflito, meu coração está perturbado, eu tenho chorado dia após dia. Deus continua a ser o seu Pai. Mas eu vou mais longe, irmãos. Há uma última referência, a 7ª palavra da cruz. A Escritura vai dizer no versículo 46 do capítulo 23 de Lucas, que Jesus dá um brado dizendo assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. A última palavra, na última frase pronunciada por Jesus, ele falou com o seu Pai. Sabem, irmãos, quando eu penso nessas declarações após o Getsemane, eu percebo que Jesus está dizendo a mim assim: olha, mesmo que eu me sinta inseguro, o meu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Lá estava Jesus com um apóstolo e uma espada na mão, no momento de insegurança de todos, prestes a ser levado, mas ele consegue olhar acima disso e reconhece que o Deus a quem servimos, irmãos, pode mover legiões de anjos para proteger seus filhos. Você pode estar se sentindo inseguro, mas creia, Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus que vai à frente do seu povo, irmãos.
Sabem, quando a Bíblia me diz que Jesus lá na cruz orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é como se eu estivesse dizendo: olha, mesmo que eu me sinta injustiçado, o meu Pai é um Deus justo, eu confio na justiça de Deus, eu confio na misericórdia de Deus, eu outorgo perdão. Você já imaginou o que é isso? E sabe aquele último momento em que Jesus diz a sua última frase, e que ele chama: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você deve lembrar que Jesus disse uma outra sentença na cruz. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lembram-se disso? Deus meu, por que me desamparaste? Mas sabe o que é que eu entendo? É que mesmo que eu me sinta abandonado, os braços do meu Pai é onde eu quero descansar. Eu quero olhar para os céus e dizer: Pai, é em tuas mãos que eu quero colocar o meu espírito. É em tuas mãos que eu quero colocar a minha família. É em tuas mãos que eu quero colocar a minha saúde. É em tuas mãos que eu quero colocar o meu casamento, meus filhos, a minha história, o meu futuro. É nas tuas mãos, meu Deus, é nas tuas mãos. Mas sabem, esse momento na vida de Jesus também me ensina o que de fato eu sou, o que de fato nós somos. E não se incomode com o que eu vou lhe dizer, alguém precisa lhe dizer isso. Eu preciso dizer isso a mim mesmo. Deus não precisa de minha autorização para fazer aquilo que Ele deseja. Alguns de nós parecem imaginar que Deus está: com licença, será que eu posso mexer na sua vida? Com licença, eu tomei a decisão de deixar cair um fio da sua cabeça, porque você aprendeu que não cai nenhum fio. Pois bem, aí você fica com aquela história: Senhor, até meus cabelos estão contados. Será que Ele vai parar por um instante, vai lhe pedir licença? Será que Ele vai perguntar se você quer? Você se recorda o que aconteceu com Jó? Lá estava o homem justo, em que Deus olhava e via justiça. Ele não pediu licença a Jó para tirar seus filhos, tirar seus bens, tirar sua saúde. Ele não pediu licença, irmãos. Deus não vai lhe pedir licença: olha, eu vou lhe pedir licença, mas você vai ter uma enfermidade. Eu vou lhe pedir licença, mas você vai viver uma crise. Eu estou lhe pedindo licença, por favor, deixe-me fazer isto ou aquilo. O interessante é que às vezes a gente pensa que para abençoar, Ele não precisa pedir licença. Mas quando algo de desgosto, de dor acontece, a gente olha para os céus e diz: mas por que, Senhor? Por quê? Eu vou contar uma historinha, viu? Aconteceu essa madrugada. Davi acordou 1 da manhã, gente. E eu tinha chegado em casa, eu acho que por volta de 9h30, fui deitar um pouco mais tarde. Aí eu fiquei durante a noite, eu olhava para Davi correndo para lá, para cá, e eu olhava para Deus e dizia: meu pai. Teve uma hora que eu via como que Deus falando comigo assim, sabe? É só uma noite. É só uma noite. Deus não precisa me pedir licença, irmãos, para fazer aquilo que Ele deseja ou aquilo que quer. Mas, sabem, parece que às vezes a gente não sabe lidar com 3 coisas. Uma é o que eu chamo do ideal. A outra é o que eu chamo do real. Que não tem a ver com dinheiro não, viu, gente? E a terceira, aquilo que eu chamo de possível. Você já imaginou a distância que existe entre o ideal e o real? Gente, é nessa distância entre o ideal e o real que nasce, sabe quem? Eu acho que não tem, ele não está aqui hoje não. O ansioso. Ele nasce daqui, da distância entre o ideal, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, e a realidade. É onde nasce, por exemplo, o otimista, é onde nasce o pessimista, porque não sabe lidar com esse espaço entre aquilo que é o ideal, aquilo que é o sonho, aquilo que é o desejo e aquilo que é a realidade. E as pessoas dizem: olha, sonhar é o quê, irmãos? É de graça. Agora vai construir o sonho. E o interessante é que quanto mais sonhador, a semelhança de José, aquele lá do Egito, mais complicada às vezes se manifesta a vida. Grandes sonhos, muito trabalho. Sonhos pequenos, trabalho algum. É por isso que a gente não sabe lidar muito bem. Olha, deixa eu fazer o seguinte: eu não sei. Você está fora disso, estou lhe preservando. Você é uma pessoa que sabe lidar muito bem entre aquilo que você deseja e aquilo que é a realidade. Eu queria, sabe, eu desejava, eu tanto que desejo.
Mas por outro lado tem aquilo que é possível. E quando alguém consegue trabalhar com as possibilidades, sabe? Meu Deus, consegue reconhecê-las, identificá-las, a vida às vezes até se torna mais suave, mais leve. Eu não sei se você se recorda das palavras de Jesus, quando ele ora, no versículo 39, aquele primeiro que nós lemos. A Bíblia diz assim, olha, e indo um pouco mais para adiante, deixou os discípulos, os 3, foi mais adiante, aí a Bíblia diz que ele faz o quê? Prostrou-se sobre o seu rosto. Você sabe o que significa prostrou-se sobre o seu rosto? Quer que eu diga? Quer que eu lhe diga? É isso, a pessoa se ajoelha e põe o rosto no chão. Você já imaginou o que é isso? E quem fez isso? Quando você imagina que Jesus, ao orar no Getsemane, ele colocou o seu rosto no chão. Meus irmãos, eu tenho que começar pedindo perdão quando for orar. Porque às vezes a gente ora com um espírito inquieto. A gente ora e não consegue abandonar o orgulho. A gente ora e não consegue entender que o servo sou eu e Ele é que é o Senhor. A gente ora e a gente precisa aprender a colocar o rosto no chão. E por favor, eu não estou aqui sugerindo que tornemos-nos ou abracemos a postura típica, inclusive muçulmana, típica oriental, e que também era dos judeus. Não estou dizendo isso, mas estou lhe dizendo que se Jesus, que era Jesus, orou assim, imagine eu. Só que na oração, Jesus disse assim, olha, vejam só, irmãos, meu Pai, notem aqui, se é possível. Uma coisa é, e ele foi bem claro do seu desejo, que o cálice passe sem que eu beba. Mas entre aquilo que é a minha vontade, o meu desejo, e entre aquilo que é a vontade de Deus, ele coloca uma expressão. Se for possível, se é possível. No versículo 42, quando ele volta a orar, ele faz a mesma coisa. Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber. Se. Possibilidade, irmãos. Quando você ora, você está tratando com possibilidades. Quando você clama, você está colocando diante de Deus a distância que existe entre o ideal, o sonho, o desejo, a necessidade e a realidade, às vezes fria, dura, contrastante, angustiante. Não tenha medo de colocar os seus sonhos e desejos diante de Deus. O filho não foi repreendido. O filho não foi repreendido. Você certamente também não o será. Sabe, eu vou repetir o que disse há pouco, eu preciso voltar a afirmar. Deus, por ser Deus, não está obrigado a atender todas as minhas súplicas, todos os meus desejos. E uma coisa que me impressiona, irmãos, é que Jesus não só nos ensinou a dizer, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Ele mostrou que mesmo nos momentos mais difíceis, é tudo quanto nós precisamos fazer. Seja feita a tua vontade. Você já observou que a gente diz isso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu digo isso antes de falar do pão que eu preciso para comer hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está dizendo o quê? Que antes das minhas necessidades, a vontade de Deus. Eu estou dizendo isso antes de dizer, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Antes de dizer isso, eu preciso dizer o quê? Contudo, seja feita a tua vontade. Antes, irmãos, antes até de pedir perdão pelos pecados, eu preciso dizer, seja feita a tua vontade. E uma das coisas apaixonantes em Jesus é que ele não foi somente um mestre de palavras, ele foi um mestre de vida. Ele encarnou aquilo que nos ensinou. E escute o que eu vou lhe dizer: trocar a minha vontade, a sua vontade pela vontade de Deus, é trocar toda dúvida pela certeza de que vai dar certo, irmãos. Não há troca mais maravilhosa, irmãos, do que substituir aquilo que é o meu desejo pelo desejo de Deus. E quando eu digo dar certo, não estou lhe dizendo que é confortável não, viu? Esqueça isso.
Quando eu lhe digo dar certo, eu não estou lhe estabelecendo prazo, imediatamente vai dar certo. Às vezes demora para dar certo, paga-se um preço alto. Mas, irmãos, o que para mim chama mais atenção quando penso nisso é que não é somente dar certo, é porque é o certo a fazer. Mas eu tenho uma pergunta: por que Jesus se negou a beber vinho durante a sua crucificação? Está lembrado disso? Estão lembrados disso? Há pelo menos 2 momentos em que vinho é oferecido a Jesus. Eu vou mostrar. O primeiro aparece, por exemplo, peguei somente do Evangelho de Marcos, porque os 2 episódios aparecem no mesmo texto. Em Marcos capítulo 15, versículo 23, está escrito assim: então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. O mesmo Evangelho de Marcos, versos depois, versículo 36, vai dizer assim: um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e o ergueu num caniço para que ele bebesse. Gente, quando você pensar em vinagre, não pensa naquilo que lá você está usando para a sua salada. Aqui é o vinho de todos o mais pobre, o mais rude, aquele que era tomado pelos soldados, que às vezes até usavam para lavar coisas. Esse é o vinho de baixa qualidade, enorme acidez, sabe? Muito forte. Mas o curioso, eu não sei se você observou, algumas traduções, inclusive no texto eu acho paralelo de Lucas, aparece vinho misturado com fel. Em Marcos aparece o vinho misturado com mirra. E a gente fica sem entender por que Jesus não tomou um pouco de vinho enquanto estava sendo levado para a crucificação, ou mesmo enquanto estava sendo crucificado. Posso sugerir algumas alternativas? A primeira delas, e que me parece encantadora para muitos, é quando Jesus diz, no momento em que está celebrando a ceia: não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Alguns acham que foi isso, que Jesus, porque havia dito isso, não aceitou o vinho. Ele havia dito a todos os seus apóstolos. Mas deixa eu lhe mostrar uma coisa. Primeiro é um versículo, eu fiquei pensando se eu deveria ou não ler esse versículo para os irmãos, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, não fui eu quem escrevi. Provérbios 31, versos 6 e 7. Está escrito: sabedoria do povo de Deus: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Entendeu porque que eu fiquei sem saber se eu deveria ler ou não deveria ler? Tem gente que vai anotar isso. Pecadores. Deixa eu só lhe dizer, há algum tempo atrás, essa coisa de medicação, prestes, por exemplo, a uma cirurgia ou alguma amputação, sabe o que se fazia? Você dava álcool, bebida àquela pessoa que ia passar por isso, para aliviar as suas dores. O texto, deixa eu passar para o restante do texto, que já tem gente abrindo a Bíblia para arriscar. Versículo 7 diz assim: que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. O que acontecia por ocasião de momentos assim, de martírio, de morte em cruz, é que bebida era oferecida àquele que seria crucificado, para que a dor fosse minimizada. Era uma forma de anestesiar a dor. E aí eu comecei a pensar, e eu volto a dizer, eu estou aqui somente sugerindo alternativas, sabe, gente? Eu comecei a pensar, Jesus, ele não quis passar por aquele momento. Consegue imaginar? Dopado, embriagado, ou sob efeito do álcool. Eu tenho conhecido gente assim, sabe? Chega momento de luto, e as pessoas: não, você precisa tomar esse remédio, e aquela pessoa olha para mim: pastor, eu não quero tomar, eu quero estar aqui. Eu quero estar presente, eu não quero estar longe, eu quero estar aqui. Eu preciso enfrentar isso, sabe? Eu não quero. Aliás, eu já vi gente que tem alergia a medicações, ter que passar por cirurgias sem um analgésico. Aliás, deixa eu fazer. Tem alguém assim aqui? Já aconteceu? Já aconteceu? Já aconteceu ali? Já aconteceu ali? Fácil não é. Não é. Mas você imaginar que aquele mesmo homem que estava no jardim do Getsêmani, tomado pela angústia, levantou-se dali, extremamente forte, dizendo: eu não quero nem sequer o vinho para beber.
Você consegue imaginar o que um momento de oração na presença do meu Pai pode fazer comigo? Aquele homem fraco, aquele homem que está à beira de uma angústia, de repente se levanta e alguém disse: olha, deixa eu lhe dar um pouco de vinho. Ele disse: eu não quero vinho com mirra, eu não quero vinho com fel, eu não quero. Meus irmãos, ainda que seja só uma possibilidade de interpretação, deixa eu fazer a leitura. Eu fui apresentado ao trabalho, eu vou tentar pronunciar, Byung-Chul Han. Ele é um daqueles que nascem na Alemanha, viu? Ele é sul-coreano. E ele é um filósofo formado na Alemanha, ele tem publicado muita coisa. E eu fui apresentado ao trabalho dele pelo meu amigo, o pastor Flávio, que esteve aqui no domingo. Eu corri, comprei o livro e consegui ler 2 livros dele durante esses dias. Mas, em sua abordagem, tem um livro dele que ele fala de uma sociedade cansada. Isso é só um dos livros. E ele diz o seguinte: no século 21, a enfermidade fundamental deixa de ser bacteriológica ou viral e passa a ser neuronal, marcada por doenças como depressão e síndrome de burnout, que não são infecções. E depois ele continua a abordagem no trabalho dele. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que em um dado momento ele disse que essa sociedade cansada está também, pode avançar uma vez por gentileza, isso, está também se tornando essa sociedade do doping. E o que é que ele quis dizer com isso? A gente está tão cansado, e se torna raro a pausa, sabe, o descanso, a interrupção. O estilo de vida que a gente vive não permite parar. Aí o que é que a gente faz? Toma energético. E eu não sei se você já está viciado nesse negócio de energético. Você precisa de um energético para acordar, para fazer alguma coisa. Precisa de uma medicação para dormir. Aí ele diz assim: olha, como a gente não pode parar, a gente fica se drogando. A gente fica tentando de alguma forma dizer não à improdutividade, à negatividade. E a gente se torna não somente uma sociedade cansada, mas uma sociedade profundamente dopada. A gente não consegue lidar com a dor. A gente não descobriu ainda a fecundidade da dor. A gente não descobriu ainda o quanto a gente cresce à medida em que passa por situações como essas. A gente cria um hiperfoco noutra coisa, a gente se alimenta de mensagens curtas, disso, daquilo. E eu comecei a pensar em Jesus. Conseguiu estabelecer comigo o link entre isso que estou dizendo e aquele que lá no Getsemane orou, caminhou para a cruz, mas caminhou inteiro, dependendo tão somente da força, da mesma força que Ele está colocando diante de mim e diante de você. Por favor, eu não estou aqui dizendo que não precisamos de medicação, não precisamos disso, por favor, entenda. Mas eu estou aqui lhe declarando que o Deus a quem servimos continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui lhe dizendo que o Deus a quem servimos ainda continua sendo fonte de nossa quietude. O Deus a quem servimos ainda é o mesmo Deus que refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É aquele mesmo Deus que ainda me guia para os pastos verdejantes. E eu preciso acreditar nisso, irmãos. Nós precisamos acreditar em tudo isso. E querem saber? Eu carrego comigo uma certeza. Tem um texto em Romanos capítulo 8, 32, que me lembra muito um amigo que tive. E ele costumava dizer, tive não, o rapaz está vivo, então um amigo que tem. Perdão. Tomara que ele não esteja assistindo, se ele não se lembra dessa história. Certa ocasião, ele falando sobre as dificuldades do ministério e tanta coisa, ele aí virou para mim e disse assim, mas a gente tem que lembrar que Deus, Ele não poupa não. Ele não poupa aquele que está em seu serviço. E citou a Bíblia, esse texto. A primeira parte desse verso diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E aí ele começou o discurso, né? Se Ele não poupou o filho, vai poupar
não vai poupar, não vai poupar. E aí ele saiu. Aí eu fui olhar o texto, eu disse, rapaz, esse camarada só pegou um pedaço do texto, não foi? Por quê? Porque a continuação do texto diz assim: como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A ênfase do texto não é um Deus que não poupa, é um Deus que já lhe deu o seu próprio filho, que tudo que você pensar é menos do que isso. O texto está dizendo que aquele que não poupou o seu próprio filho por amor de nós, homens e mulheres pecadores, é esse Deus que de graça nos dará todas as coisas, irmãos. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. É a maior prova de amor que você poderia esperar, a morte do Cristo na cruz do Calvário. E eu quero desafiar você a colocar sua vida nas mãos desse Senhor e orar neste momento, dizendo: tu és o meu Pai. Talvez haja alguns desejos no seu coração, coloque-os diante do Pai. Ainda que Ele lhe diga não, tenha certeza que Ele vai estar ao seu lado, e você vai passar inteiro, e no terceiro dia o túmulo estará vazio e a vitória virá, irmãos. Coloque-se diante do Senhor nesta hora, em oração.